Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Versos para a Vida. Todo domingo tem uma reflexão nova sobre um trecho da Palavra de Deus. E o verso que eu trouxe hoje para a gente refletir está lá em Êxodo 13:17. E eu vou ler aqui na versão NVI, que nos diz o seguinte: Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Baseado nesse verso, a gente vai aprender três coisas que são extremamente importantes com a palavra de Deus. E eu fiz questão de deixar aqui três tópicos para que a gente pudesse começar a aprender. O tópico de número 1 nos diz o seguinte: muitas vezes Deus te guia pelo caminho mais longo porque você não está pronto. E aí eu trouxe o trecho para que a gente possa refletir. Na mesma palavra que eu acabei de ler, nos diz o seguinte: Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Por quê? Muitas vezes Deus não vai te guiar pelo curso mais curto, pelo caminho mais curto, para que você chegue àquilo que Ele quer te dar. Porque primeiro Ele precisa tratar você, trabalhar em você. Então esse processo um pouco mais longo vai fazer com que Ele consiga tratar o teu coração, tratar a tua mente, para que você receba a bênção que já está pronta para ser entregue a você. Então ele precisa fazer com que você faça um percurso mais longo, para que ele possa te preparar para aquilo que já está pronto para você receber. O segundo ponto interessante ainda nesse primeiro tópico é que a bênção antes do tempo pode se tornar uma maldição. É por esse motivo que ele faz com que você percorra um caminho mais longo para que você seja preparado para receber a bênção. Pois se você não estiver pronto para receber aquilo que ele vai te entregar, você pode simplesmente usar de forma errada e isso se tornar uma maldição na tua vida. O segundo tópico que eu separei aqui é o seguinte: zona de conforto, mesmo estando numa situação difícil. E o trecho que eu tirei foi o seguinte: talvez se arrependam e voltem para o Egito. Lembrando que o povo de Israel estava vivendo como escravos no Egito. Só que, por tanto tempo vivendo nessa mesma condição, se tornou uma zona de conforto. Se você lembrar, os israelitas estavam há mais de 400 anos. Para ser ainda mais preciso, lá em Êxodo 12:40 nos diz que eles estavam há 430 anos na mesma condição. E, consequentemente, isso os tornou confortável, mesmo vivendo numa situação difícil. Tá? Então, você pode estar numa situação difícil nesse momento e isso está trazendo um conforto, um certo conforto para você. E em muitos casos, esse conforto faz com que você perca a esperança de um futuro melhor, de novas coisas que você pode fazer. E aí você fica preso a esse conforto, a essa zona de conforto que está te enganando. Você pode estar sendo escravo de determinada situação por tanto tempo que você se acomodou, que você se deixou levar por essa condição e aí você não quer mais mudar em momento nenhum. E por esse motivo Deus te leva por um caminho mais longo nesse processo de mudança para que você não desista no meio do caminho e tente voltar para o local que você estava, mesmo sendo um local, uma situação, uma condição que não é tão interessante, mesmo sendo uma condição de escravidão. Então, Deus ele faz tudo perfeitamente, tem um tempo pré-determinado para que tudo aconteça. Só que nós, como somos tão ansiosos, a gente quer que aconteça no nosso tempo. Só que o tempo de Deus é completamente diferente. E por esse motivo, ele faz com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E um segundo ponto aqui nesse mesmo tópico é que Deus conhece o seu coração, por isso o caminho mais longo. Então ele sabe como é que está o seu coração nesse exato momento. Por isso ele te leva num caminho mais longo para que você seja tratado nesse meio termo, nesse meio do caminho e você não pense em desistir. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Se ele está fazendo é porque é necessário que aquilo aconteça. Se você está passando por determinada situação, é necessário que isso aconteça. Você tem que começar a pensar o que é que eu posso aprender nessa situação para que eu passe por ela mais rapidamente. Então, não adianta você estar numa situação e ficar reclamando. Se você parar para analisar, os israelitas passaram 40 anos num percurso que demorariam 11 dias.
Então, se você está passando por uma situação por muito tempo, talvez é porque você está com um comportamento errado. Você está murmurando, você está reclamando, e é por isso que Deus está te levando pelo caminho mais longo para tratar determinadas questões em você, em mim, em qualquer outra pessoa que está em evolução em Cristo, para que você consiga chegar da melhor forma possível, para que você seja a pessoa que Deus te criou para ser. Então comece a analisar o seu comportamento. Se você está com uma mentalidade de deserto, que inclusive foi o vídeo do domingo passado, se você não assistiu, eu vou deixar ele na descrição. Se você continua com a mesma mentalidade, você não vai sair da situação que você está. Então o povo de Israel saiu do deserto, mas o deserto não saiu da mente deles. Então eles ainda estavam com a mentalidade de deserto. E por esse motivo eles passaram muito tempo, lembrando que muitos deles não chegaram à terra prometida. Por quê? Reclamaram, murmuraram, não foram obedientes àquilo que Deus pediu. Então, pare para analisar o seu comportamento e veja como é que você está lidando com as situações que você está passando. Se está demorando mais do que você espera que demore, lembre-se que Deus está te tratando. Então comece a pensar da seguinte forma: o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso aprender? Como eu preciso me comportar nessa situação para que essa situação acabe o mais rápido possível? E assim você vai conseguir sair da situação de forma mais rápida e você vai ser tratado de forma mais rápida e vai receber a bênção de Deus mais rapidamente. O terceiro tópico fala sobre o cuidado de Deus e ele fala o seguinte: Deus não o guiou pela rota de terra dos filisteus, porque se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem. Então, se Deus te coloca por um caminho mais longo, Ele está cuidando de você, porque Ele sabe que se você tiver um problema maior, se você se deparar com uma situação um pouco mais complexa, você pode simplesmente desistir e voltar para a condição da zona de conforto que você estava, de um conforto ilusório, certo? Que você acha que está confortável para você por ter passado muito tempo naquela situação, naquela condição, que você prefere voltar, assim como os israelitas reclamaram tanto, e em muitos casos eles falavam, confrontavam a Deus, ou até Moisés, dizendo o seguinte: você nos tirou do Egito para morrer no deserto, e Deus fazendo todos os milagres possíveis para os manterem bem no deserto, dando maná, dando água, dando tudo que eles precisavam para atravessar o deserto e chegar à terra prometida. E mesmo assim, eles estavam o tempo todo reclamando, murmurando, certo? Colocando Deus à prova, depois de tudo que eles já tinham visto. Muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa. A gente vê tantas bênçãos que Deus já nos deu, mas a gente foca apenas no que está faltando. Mas por que será que está faltando? Será que eu estou agradecendo aquilo que eu já tenho? Será que tudo que Deus já me deu, eu estou sendo grato por isso? Como é que Ele vai me dar mais se eu nem agradeço, eu nem cuido daquilo que Ele já me deu? Será que a gente já parou para refletir a respeito disso? Então é interessante a gente começar a analisar o nosso comportamento. Muitas vezes você não recebeu ainda porque você não está pronto, porque você está reclamando, porque está murmurando e de fato não vai receber, certo? Ou então está focando naquilo que você não tem e deixando de agradecer aquilo que você já tem. E Deus te conhece tanto que Ele prepara tudo nos mínimos detalhes. Inclusive o tempo que você precisa passar, o caminho que você precisa percorrer, as pessoas que você precisa encontrar nesse caminho, tanto para te tratar, quanto para que você possa também ajudar essas outras pessoas. Então tudo é, de fato, preparado nos mínimos detalhes. Deus não sabe errar. Então Ele simplesmente vai te levar pelo caminho necessário, pelo tempo suficiente para que você seja moldado, seja forjado a Cristo, seja forjado da melhor forma possível, para que você receba a bênção que já está pronta, já está completamente preparada para te entregar. E isso vai fazer com que você, de fato, seja uma ferramenta de Deus, seja uma bênção para outras pessoas, sem contar que Ele só te coloca em situações que você pode suportar. A própria palavra de Deus nos diz isso. Deus não vai te dar mais do que você pode suportar. Ele sabe o que você pode suportar. Então, se você está passando por determinada situação, é porque você tem força o suficiente para suportar e aprender com essa situação, para se tornar uma pessoa mais forte. Deus só faz isso com quem Ele quer educar, com quem Ele quer usar. Então, seja grato principalmente por estar passando pela situação difícil,
porque Ele está te preparando para te usar em momentos que Ele vai precisar para ajudar outras pessoas, para fazer com que você seja um canal de bênção, seja a ferramenta para ajudar a outras pessoas, que Ele vai precisar forjar, moldar, fazer com que essas pessoas passem pelo caminho que você já percorreu. E agora você está pronto para ajudar outras pessoas, ser a ferramenta dele, para que essas pessoas que também estão passando pela dificuldade ou pela mesma situação que você já passou, tenha força, inclusive você ajudando, fazendo com que essas pessoas entendam como é que elas podem passar, para que elas também tenham a mesma força que você conseguiu adquirir. E se você não estiver conseguindo, ore, peça a Deus que Ele vai te dar força necessária para que você consiga passar pela situação. E eu separei um trecho aqui de um livro que eu tenho lido, estou inclusive finalizando, que é O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Se você quiser adquirir, tem um link na descrição. Ele nos diz o seguinte, esse trecho: quando uma pessoa está passando por um momento difícil, sua mente quer desistir. Satanás sabe que, se puder derrotar-nos em nossa mente, poderá nos derrotar em nossa experiência, em nossa vida. Por isso, é tão importante que não percamos o ânimo, não nos cansemos nem desfaleçamos. Então, isso aqui nos mostra que quando a gente está fraco, o diabo tenta nos desviar da rota, nos enfraquecer ainda mais para que a gente perca o nosso caminho, a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação de fato. Então entenda que o caminho mais longo, ele foi de propósito para te preparar, para fazer com que você chegue ao objetivo forte, fortalecido, para que você seja uma ferramenta na mão de Deus para ajudar a outras pessoas. Então passe com um bom comportamento, tenha paciência. E ter paciência não é a habilidade de esperar, mas é a habilidade de ter um bom comportamento enquanto espera aquilo que Deus já preparou para você. E como sempre eu finalizo com uma oração para que Deus nos fortaleça e nos dê o discernimento espiritual para que a gente possa passar por qualquer situação. Paizão, muito obrigado por mais essa reflexão. Que o Senhor nos dê força para que a gente possa entender como nos comportar nesses momentos difíceis. Que o Senhor nos mostre o que a gente precisa aprender para que a gente possa progredir o mais rápido possível. Que o Senhor nos molde, nos forge, nos transforme nas pessoas que fomos criados para ser, para que a gente possa ser a tua ferramenta, para que a gente possa ajudar outras pessoas. É em nome de Jesus que eu peço e já agradeço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém e amém. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Pai. Todo domingo tem uma reflexão nova. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, é totalmente gratuito, e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Para mim é sempre um prazer trazer uma reflexão nova todo domingo às 10 horas da manhã. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo domingo. Tchau, tchau.